Retomando nossos trabalhos, vamos fazer uma pequena recapitulação aqui do que nós vimos na aula passada em termos de algoritmo. Então aqui nós temos a definição da linguagem e do que é algoritmo, e observamos aqui, veja, que a preocupação maior de quem elaborou este manual, ele não está muito preocupado aqui com a sintaxe da linguagem. Ele procurou fazer uma sintaxe simples, porque ele acha que o mais importante é que quem vai escrever o algoritmo, principalmente se for um aluno, que ele se preocupe com a parte lógica da resolução dos problemas. Eu sou adepto disso daí também. Acho que o mais importante é a parte lógica. Não se preocupe muito com o visual, ficar mandando muitas mensagens para o usuário, digite isso, digite aquilo, porque o que nós estamos elaborando nesse instante é um protótipo. E como protótipo, quem vai utilizar, até que ele seja liberado para que o usuário faça uso, quem vai utilizar somos nós mesmos. Quem desenvolveu vai utilizar. Então não precisa ficar colocando digite o valor de A, digite o valor de B, para depois colocar um leia A, leia B. Simplesmente coloque lá leia A, leia B e acabou. Porque você, como autor do projeto, como autor do protótipo, você sabe exatamente o que é que está sendo pedido, né? Depois aqui nós vimos aqui os tipos de dados, que são coisas importantes, né? Dados do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere e do tipo lógico. São os 4 tipos de dados que nós temos. Vimos a forma de declaração de variáveis, onde tem que começar por uma letra, e pode ter no máximo 30 caracteres. E o único caractere especial que é permitido utilizar na declaração da variável, no nome da variável, é o underline. Logicamente, há de se ter bom senso na hora de declarar uma variável para que o nome dela represente o que ela está guardando. Uma outra orientação que eu acho importante é não coloque nomes muito longos, nomes grandes. Coloque conjuntos de letras que fique fácil você entender. Se forem muitas as variáveis, o que você pode fazer é criar uma legenda. Você define lá uma variável, por exemplo, sei lá, a variável dp, e depois na legenda você fala que esse dp aqui é o desvio padrão. Em vez de criar uma variável chamada desvio underline padrão, coloca simplesmente dp. E depois você põe na legenda dizendo, olha, esse dp é desvio padrão. Fica melhor, fica mais fácil para você escrever, fica mais fácil para você elaborar o algoritmo. Ele não fica muito longo, não fica com linhas muito longas. Tá? Então aqui está a forma de declaração de variável, começa com a palavra reservada var, depois vem a lista de variáveis seguidas dos tipos das variáveis, né? É muito importante declarar certinho para que depois você possa escrever o algoritmo de forma fácil. Tá? Os operadores aritméticos que nós temos são os 4 operadores básicos, né? A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Temos ainda a potência. Temos aqui a potenciação, que é representado por um caractere circunflexo. E temos o operador mod, ou porcento, que devolve o resto da divisão de 2 números inteiros. Bom, visto isso, vimos também os operadores lógicos não, ou, e o ou exclusivo, XOR, o comando de saída de valores, né, que você vai se comunicar, é por ele que você vai se comunicar com o usuário. E vimos também o comando de entrada, que é o leia. E para fechar esse pacote, nós vimos que
Nós temos ali os operadores relacionais, né? Os operadores relacionais, e vimos que para atribuição de valores a uma variável, nós não vamos utilizar o igual. O igual é um operador relacional. Ele vai ser usado dentro de um comando de comparação, um comando de decisão, junto com esses outros operadores aqui. Maior, maior igual, menor. Para atribuição, nós utilizamos a seta, sendo que do lado esquerdo fica a variável e do lado direito vai ficar uma expressão aritmética ou uma constante. Como aqui. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo. Veja. Aqui nós temos x recebe 2,5. Pronto. Então, esse recebe é feito, a definição de receber, em vez de igual, é feita através da seta. Seta para a esquerda. Sempre para a esquerda. Ok? Bom, visto isso, vamos fazer aqui uma série de exercícios para a gente poder treinar um pouquinho. Eu já preparei aqui enunciado de 3 exercícios e vamos fazer esses 3 exercícios para a gente poder treinar e ver como que é a preparação, a preparação, a confecção de um algoritmo. Nesse primeiro exercício, ele está pedindo que seja escrito um algoritmo para calcular a área de uma circunferência. Muito bem. Foi dado aqui a fórmula da área de circunferência é π vezes raio ao quadrado, né? Raio ao quadrado. E você vai ter que utilizar 2 variáveis, variável área e variável raio. E uma constante π, 3,14159. Se você quiser colocar mais caracteres aqui, mais dígitos, não tem problema. Tá? Bom, visto que nós já temos a fórmula do cálculo da área e nós temos aqui as variáveis, vamos começar a elaborar aqui o nosso algoritmo. Então, como existem palavras reservadas, né? Então aqui eu começo com a palavra algoritmo e vou colocar um nome para esse exercício, para esse exemplo aqui. Exemplo 1. Vamos declarar as nossas variáveis. Que variáveis que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar a variável área, raio. Eu vou guardar o valor da variável π dentro de da constante π, dentro de uma variável π. É interessante você declarar uma variável para você guardar uma constante quando você vai usar muito. No nosso caso, como nós vamos usar uma vez só, então não vou nem declarar. Tá? Essas 2 variáveis aqui, como não há restrição nem no enunciado e nem na matemática, nós vamos declarar essas variáveis como sendo do tipo real. Quando o enunciado falar que é do tipo inteiro, daí você vai seguir a orientação do enunciado. Aqui não foi falado nada, então nós vamos utilizar do tipo real. Vamos lá, início. E eu já tenho aqui o meu fim. Meu fim algoritmo. Muito bem. Veja, eu estou mostrando para vocês como eu faço o algoritmo. Então, não obrigatoriamente você tem que fazer como eu faço. Essa é uma técnica que eu desenvolvi para que facilitasse o meu trabalho. Bom, para que a gente possa calcular o raio, para que a gente possa calcular a área de uma circunferência, primeiro nós precisamos conhecer o valor do raio. Sem o raio nós não conseguimos fazer nada. Então aqui eu vou ler o raio. Bom, passada essa linha, eu já sei quanto vale o raio. Então agora já é possível calcular a área. A área, ela vai ser π, 3,14159. Se você quiser colocar mais número, 92.654. Vai ficar com uma precisão bem grande. Que multiplica, o asterisco é a multiplicação, o raio ao quadrado. Daí eu posso fazer
raio vezes raio, ou eu posso fazer a área como sendo 3,14, 15, que multiplica raio elevado ao quadrado. Pode ser de uma ou outra forma. Aí você decide, não tem diferença matemática nenhuma. As duas formas estão corretas. Então aqui eu vou colocar como observação. Então pode ser desta forma, né? Pode ser desta forma, raio vezes raio, ou então raio ao quadrado, tanto faz. E essa barra aqui significa que aqui é um comentário, é uma observação. Tá? Feito isso, já calculamos a área desejada pelo usuário, então eu vou mandar escrever. Escreva o quê? Escreva área. Tá? Acabou, simplesmente isso daí. Esse daí é o nosso primeiro exemplo. Vamos diminuir um pouco o tamanho da letra aqui, que ficou muito grande, para não ficar exagerado. Aí, nosso primeiro algoritmo feito. Então vejam, nós temos aqui a declaração de variáveis, né? Declarei aqui as variáveis área e raio. Área e raio, para que a gente pudesse utilizar na confecção do algoritmo. E essas duas variáveis são do tipo real. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler o raio, em seguida eu posso calcular a área, porque para eu calcular a área eu tenho que conhecer o raio. Então, eu leio primeiro o raio, depois calculo a área. Calculada essa área, já posso mandar exibir para o usuário e fechou nosso algoritmo. Esse vai ser o nosso algoritmo para cálculo de área de circunferência. Está aqui. Então, este algoritmo calcula a área para qualquer circunferência, não necessariamente uma circunferência. Eu posso calcular para várias, já que o raio está sendo fornecido pelo usuário. O usuário está fornecendo o raio. Então, eu posso calcular para várias circunferências. O segundo exercício, vamos ver aqui, ó. Ele está pedindo para você calcular a área de um triângulo. No caso aqui, como foi dada a fórmula base vezes altura dividido por 2, isso daqui é um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Vai ser fornecida a base e vai ser fornecida a altura. Eu não preciso conhecer esse ângulo aqui. Esse ângulo alfa aqui, esse ângulo beta, para mim, não é necessário eu conhecer. Porque para o triângulo retângulo, a fórmula para o cálculo do triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Então tá bom. Então vamos fazer aqui o nosso algoritmo para calcular área de triângulo retângulo. Então aqui de novo, eu vou começar com a palavra algoritmo e aqui é o nosso exemplo 2, que vai começar a nossa elaboração. Deixa eu ver que tamanho que está essa fonte aqui, já vamos mudar o tamanho dessa fonte, vai ficar um pouco menor, se ficar melhor para vocês, cabe mais informação por página. Muito bem, vamos declarar nossas variáveis, então, o comando de declaração de variáveis, var, e aqui eu vou precisar de uma variável para guardar a área, A, uma variável para guardar a base e uma variável para guardar a altura. Eu não vou usar a palavra base não, que fica muito longo, eu vou usar B e vou usar H para a altura. Essas variáveis todas do tipo real.
Muito bem. A gente pode iniciar nosso algoritmo. Então já coloco, é um hábito que eu tenho, já coloco o início e o fim, que assim eu não esqueço. E perceba que eu faço a elaboração do algoritmo de forma indentada, né? Eu coloco uma distância aqui logo no começo para poder fazer indentado. Mais para frente eu vou precisar disso daí para poder facilitar. Então eu coloco essa distância aqui logo de cara e vou abrindo mais espaço conforme eu tenho necessidade. Eu vou dando mais espaço conforme eu tenho necessidade. Bom, para nós calcularmos a área, nós temos que conhecer, nós temos que saber quanto vale a base e quanto vale a altura. Então vamos lá. Então eu começo lendo a base e lendo a altura, e pode ser feito dessa forma, lendo base e altura na mesma linha, sem problema, ou coloco dois leia. Se eu for colocar um leia só, tem que ser separado por vírgula, como foi feito. Bom, conhecendo a base e a altura, já é possível a gente calcular a área. E a área, ela vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então é necessário eu colocar um par de parênteses aqui, abraçando a base e a altura, para que fique de acordo com a fórmula. Se bem que não há necessidade desse parênteses computacionalmente. Por quê? Porque a operação multiplicação e a operação divisão, eles têm a mesma hierarquia na hora de executar. Não há diferença entre eles na hora da execução. Então a base, a multiplicação e a divisão, eles têm a mesma hierarquia na hora da solução. Tendo a mesma hierarquia, toda vez que nós temos dois operadores aritméticos com a mesma hierarquia, e a hierarquia é o seguinte: primeiro vem a potência, depois vem a multiplicação e a divisão, por último vem a soma e a subtração. Quando nós temos operadores com a mesma hierarquia, que é esse caso, nós temos a multiplicação e a divisão, ele sempre vai fazer da esquerda para a direita. Então, primeiro ele vai fazer a multiplicação, ele vai fazer a base vezes a altura, vai fazer isso aqui, primeiro vai fazer isso, o resultado ele vai dividir por 2. Então, esta é a sequência. Então não há necessidade desse par de parênteses. Eu vou deixar esse par de parênteses única e exclusivamente para que fique de acordo com a fórmula que foi fornecida no enunciado. Única e exclusivamente por conta disso daí. Ok? Bom, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, já calculei a área, então agora eu posso mandar escrever. Posso mostrar para o usuário. Escreva A. Ou, se eu quiser melhorar um pouquinho, o que eu posso fazer também é o seguinte: eu abro aspas, tudo que eu coloco entre aspas, o computador entende, o algoritmo entende que é para escrever como foi descrito, como foi transcrito. Então, eu vou falar que área é igual, fecho aspas, vírgula, e vou mandar escrever o valor. Então, nesse primeiro aqui, nesse que está entre aspas, essa área que está entre aspas, esta área aqui não é variável, tá? Ele vai escrever área igual, ele vai escrever área igual, e depois ele vai colocar o valor. Esse valor ele vai vir aqui, tá? Então, isso daqui é isso, ele vai fazer dessa forma, porque está entre aspas, tá? E depois ele vai colocar o valor na frente. Ok? Pronto. Fechamos aqui o nosso algoritmo.
finalizando aqui os nossos exercícios, temos aqui mais um. Esse aqui é o enunciado um pouco maior, mas não tem nada de absurdo. Vamos ver. Ele pede para você fazer um algoritmo que calcula a quantidade de litros de combustível gasto numa viagem, utilizando um automóvel que faz 12 quilômetros por litro de combustível. Então, o consumo desse automóvel é de 12 quilômetros por litro. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto, a velocidade média, para que daí a gente possa calcular. A partir da velocidade média e do tempo gasto, eu consigo calcular a distância. Distância é tempo vezes velocidade média. Consigo calcular a distância. Calculando a distância, como eu sei que ele gasta 12 quilômetros por litro, eu consigo calcular o consumo de combustível pegando a distância calculada e dividindo por 12. Simplesmente essa operação. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso exercício aqui. Vou diminuir o tamanho aqui da fonte também para 12. Então, lá. Algoritmo. Exemplo 3. A declaração de variável, var. As variáveis que eu vou utilizar, eu tenho a variável distância, tempo, que eu vou declarar só como t. Velocidade média, eu vou colocar Vm. E litros usados, eu vou colocar LU, litros usados para a viagem. Só. Todas essas variáveis do tipo real. Se por um acaso eu esquecer alguma variável, não tem problema. Depois eu posso voltar aqui e incluir. Início, fim, algoritmo. Vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a distância percorrida. Já que eu tenho o tempo gasto e tenho a velocidade média, nós conseguimos calcular qual que é a distância. Então distância, ela vai receber o tempo que eu gastei na viagem vezes a velocidade média. Isso aí vai me dar a distância percorrida. Ok? Bom, calculada a distância, nós conseguimos, a partir dela, determinar quantos litros vão ser usados na viagem. Os litros utilizados na viagem vai ser a distância dividido por 12, porque o automóvel ele faz 12 km por litro. Muito bem, agora eu estou pronto para colocar aqui as minhas saídas. Para a saída ele mandou mostrar aqui. Deve apresentar os valores. Ele quer que você mostre a velocidade média, daí ele pede também para escrever aqui o tempo gasto, pediu para escrever a distância percorrida, e a quantidade de litros utilizados na viagem. Embora eu não goste, eu vou melhorar um pouquinho o visual da saída aqui, dizendo que isso daqui é velocidade média. Novamente, entre aspas, para que ele possa escrever exatamente desta forma, né? Aqui também, vamos colocar aqui tempo gasto. Distância total percorrida.
e, por último, a quantidade de combustível gasto. Aí. Foi exibido tudo que o usuário pediu, todas as informações que ele pediu para mostrar foram mostradas, foi tudo calculado e assim nós finalizamos o algoritmo. Muito bem. Para fechar a aula de hoje, vamos só fazer um estudozinho aqui, que é o seguinte. Há alguns instantes, eu falei sobre hierarquia entre os operadores, tá? Então vamos ver o que é esse negócio de hierarquia, vamos ver como é que funciona certinho. Então a hierarquia, ela vai ser o seguinte. Então, primeira coisa que ele vai fazer são os níveis de parênteses. Níveis de parênteses. Ele resolve do mais interno para o mais externo. Depois ele vai resolver a potenciação. Depois ele vai fazer a multiplicação e a divisão. Na sequência, ele resolve a soma e a subtração. E no caso de você ter a mesma hierarquia, você tem uma expressão com a mesma hierarquia, ele vai resolver da esquerda para a direita. É assim que vai funcionar. Então, por exemplo, vamos escrever aqui uma expressão só para nós estudarmos e entendermos direitinho como que funciona isso daí. Deixa eu ver aqui. Vamos imaginar que eu tenho a seguinte expressão. Variável x, ela vai receber Muito bem, temos essa expressão. Só que eu inventei agora, só para a gente poder brincar aqui e entender como que funciona a hierarquia entre operadores. Então nós temos aqui, var x recebe, abre dois parênteses, a mais b, fecha 1, abre, é dividido, abre, c menos d, fecha par de parênteses, elevado a n, mais, abre parênteses, c menos d, fecha parênteses, dividido por 2, fecha parênteses, vezes 5. Tá?
Deixa eu ampliar aqui só para poder ficar mais fácil escrever aqui. Muito bem. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho um nível 1 de parênteses. Aqui eu tenho um nível 2. Fechou o nível 2. Abriu novamente o nível 2. Fechou o nível 2. Abriu outro nível 2. Fechou o nível 2. Fechou o nível 1. Então, como diz aqui a hierarquia, ele vai resolver primeiro os níveis de parênteses. Então, do mais interno para o mais externo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é esse par de parênteses. Depois ele vai fazer este. Porque como tem a mesma hierarquia, né? São níveis iguais, tudo nível 2, então ele faz da esquerda para a direita. Depois vai fazer esse. Fechou esse nível de parênteses, ele vai resolver esse nível aqui de fora, que vem até aqui, e por último vai fazer essa multiplicação, ok? Então vamos ver como é que fica aqui, ó. Legal. Então esse primeiro nível de parênteses aqui, a primeira coisa que ele vai fazer então é isso aqui. Resolver esse nível de parênteses, vai fazer isto daqui. Depois este aqui. Então veja, ele não fez divisão, não fez potenciação. Por quê? Ele está resolvendo o que está dentro do nível de parênteses mais interno. Agora, ele já resolveu todos os níveis 2, ele vai resolver o nível 1. No nível 1 eu tenho divisão, potência, soma e divisão. Então a primeira coisa que ele vai fazer vai ser a potência, depois ele vai fazer as duas divisões, como tem a mesma hierarquia, ele vai fazer a da esquerda, depois vai fazer a da direita e por último vai fazer a soma. Tá? Então vamos lá, vamos ver como é que fica aqui o nosso desenho. Vou apagar aqui, aqui e aqui. Muito bem. Então, primeiro ele vai fazer a potência, vai fazer este elevado a este, é a quarta operação. Depois vai fazer esta divisão. Depois vai fazer esta outra divisão. E por último vai fazer a soma. Assim ele fecha o nível de parênteses 1. E para fechar as operações, para resolver e depois atribuir, ele vai fazer esta última. Opa! Vai fazer esta última operação aqui. 8. Tá? Resolveu essa expressão inteira. Uma vez que for resolvido, daí ele vai pegar e vai atribuir esse resultado à variável var_x. Então, primeiro ele resolve toda essa parte de fora aqui, toda essa sequência toda aqui de fora, toda essa sequência de fora aqui ele vai resolver para depois atribuir a variável x. Ok? Tá bom. Espero que a aula de hoje tenha sido útil a todos vocês e espero encontrá-los na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Até a próxima. Um grande abraço.